Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos aqui novamente pelo YouTube. Nós tivemos um tempo afastados aí do YouTube, né? Infelizmente a carga horária de trabalho estava bem pesada e não foi possível realizar os vídeos, mas para a glória de Deus conseguimos voltar. Agora a carga horária está mais tranquila e agora nós podemos voltar com os vídeos. Lembrando que nós também temos os nossos áudios devocionais todos os dias pelo WhatsApp. Nós temos os nossos devocionais diários escritos pelo Facebook, pelo nosso site. Também lançamos nesse período aí que nós ficamos fora do YouTube, nós lançamos livros em PDF, e-books que são disponibilizados lá no nosso site gratuitamente. Você pode entrar lá e baixar. Vai aparecer aí embaixo o nosso site, se você quiser, você entra lá, acessa, tem bastante conteúdo legal. E é uma alegria voltar a gravar aqui os vídeos, compartilhar a palavra de Deus com vocês. Como vocês sabem, nós temos esse chamado aí de compartilhar a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus, tanto eu quanto a Karina. E é uma alegria quando nós podemos ver os resultados, ver que a palavra de Deus tem sido expandida, nós temos atingido muitas vidas, temos contribuído para que as pessoas realmente se conectem com a palavra de Deus. Afinal, a palavra de Deus é espírito e vida. E nós realmente precisamos celebrar aí a nossa vida, a nossa comunhão com a palavra de Deus. E toda vez que nós podemos contribuir para que as pessoas elas se conectem, elas tenham comunhão com a palavra de Deus, e isso é muito gratificante, muito mesmo. Nós também temos agora uma parceria com a YouVersion, não sei se todos conhecem que estão assistindo aí, mas é um aplicativo bíblico que tem se expandido demais, assim, é incrível o quanto tem se expandido, tem mais de 450 milhões de pessoas que já baixaram esse aplicativo em todo o mundo. São bíblias de várias versões, em vários idiomas, e nós somos parceiros de conteúdo da YouVersion. Nós temos planos devocionais lá, para quem gosta de fazer. Nós temos em português e também em espanhol. Isso tudo eu estou compartilhando com vocês porque é para a glória de Deus mesmo. Então aqui vamos começar a nossa pequena série, vão ser 3 capítulos aí. Nós vamos com o tema Vencendo os Inimigos. Muitas vezes nós como igreja, nós ficamos acuados, nós paralisamos aí, estremecemos diante de algumas circunstâncias, e eu queria compartilhar isso com os irmãos. Eu acredito que é bênção, nos ajudará a entender algumas coisas e a crescermos no conhecimento de Cristo Jesus, a avançarmos na nossa caminhada cristã. Então eu quero falar sobre 3 inimigos que se apresentam na Bíblia para a vida dos filhos de Deus, que é a carne, o mundo e o diabo. Cada dia nós falaremos sobre um desses inimigos. Nós vamos começar falando sobre a carne. Então eu quero que você abra a sua Bíblia e acompanhe aí comigo. Vai aparecer o texto aí na tela também para você acompanhar comigo. Nós realizaremos a leitura de Romanos, capítulo 6, dos versículos 4 ao 16. Vamos lá. Eu leio na versão NVI. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas.
mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vamos ler até aqui, até o 14. Eu quero fazer algumas considerações sobre esse texto que nós lemos aqui, alguns pontos bem interessantes a respeito da carne. Esse texto nos faz compreender um pouquinho a respeito da carne. O que é a carne? É a velha natureza do homem caído, do homem pecaminoso. Nós sabemos que todo ser humano pecou, mas não pecou e por causa disso se tornou pecador. Pelo contrário, ele tem uma natureza pecadora e por isso peca. Essa é a herança recebida do ser humano por causa de Adão. O pecado de Adão fez com que entrasse no DNA, na natureza do homem, o pecado. Não ficou lá só para Adão. Ele transmitiu para toda a sua descendência. Então, a carne fala sobre essa natureza herdada de Adão. Mas a boa notícia do Evangelho é que por meio de Cristo Jesus, nós nascemos de novo. Eu acho que esse é um dos tópicos aí que nós como igreja precisamos considerar mais, que é o nosso novo nascimento. Muitas pessoas vivem prisioneiras aí de hábitos, de pecados, porque não consideram a vida que receberam em Cristo Jesus. Parece que nós temos a tendência a fixarmos os nossos olhos nas coisas desse mundo aqui, nas coisas que os nossos olhos naturais enxergam, e nós esquecemos ou negligenciamos muitas vezes as verdades de Deus, que nós não enxergamos com os nossos olhos naturais, mas é a verdade. E a verdade nós precisamos considerar, precisamos crer na verdade, considerá-la, assumir pela fé as verdades da palavra de Deus. Então, a respeito desse texto de Romanos aí que nós lemos, nós vamos verificar aqui alguns pontos. Então, o primeiro é que o velho homem foi crucificado com Cristo. Quem é esse velho homem? Como nós falamos, essa natureza caída de Adão. Quando Cristo morreu e foi crucificado na cruz, essa natureza terrena, pecaminosa, foi crucificada também. E nós recebemos a nova vida em Cristo Jesus pela fé. Quando nós cremos que a obra redentora que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário foi suficiente para me dar uma nova vida. E aqui, como nós lemos em Romanos, ficou claro que o velho homem foi crucificado com Cristo. Isso nós precisamos considerar. Outro ponto aí importante é: nós não somos mais escravos do pecado. Por quê? Porque o pecado era intrínseco àquela velha natureza. Mas agora nós recebemos uma nova natureza. Lá na carta de 2 Pedro, no capítulo 1, versículos 3 e 4, ele fala que à medida que nós vamos conhecendo Cristo Jesus, vamos crescendo no conhecimento de Cristo Jesus, nós vamos assumindo tudo o que nós temos direito por termos nascido de novo, por meio dessa nova vida. E por causa das promessas que Deus deu, por causa da obra perfeita de Jesus, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Amados, isso é incrível. Eu acho isso esplêndido, porque nós recebemos, por meio de Cristo Jesus, a mesma natureza dele. Agora nós temos uma natureza espiritual, não mais natural, terrena, carnal.
Agora, nós recebemos uma nova natureza e nós precisamos considerar isso, precisamos crer nessa verdade, precisamos receber os benefícios dessa verdade para a nossa vida. Então, nós não somos mais escravos do pecado. Por quê? Porque o pecado era intrínseco àquela velha natureza. Agora, nós recebemos uma natureza que está escrito lá na carta aos Efésios, que é uma natureza santa, justa e reta, porque ela provém de Jesus Cristo. Terceiro ponto aí é que nós fomos justificados do pecado. Isso é glorioso demais. Não há mais condenação para nós. Além do pecado não ter mais domínio sobre nós, ainda quando nós erramos, e nós vamos ver daqui para frente, daqui um pouquinho nós vamos ver o porquê que nós continuamos errando e falhando e pecando ainda, mas ainda quando nós erramos, nós não precisamos mais ficar debaixo de condenação, nos culparmos, nos condenarmos, nos acharmos as piores pessoas do mundo. É claro que quando nós erramos, nós precisamos de o Espírito Santo nos convence disso e ele nos diz, olha, você pisou na bola, você fez uma coisa que não deveria. E ele mesmo vai gerando um arrependimento, mas nós não precisamos, esse arrependimento é para nós mudarmos o nosso caminho, para nós, esse caminho que eu estava trilhando não é o caminho que o Senhor tem para mim, então deixa ele para lá e deixa eu entrar aqui no caminho de Deus. Mas não é um arrependimento que vai gerar culpa, condenação, pelo contrário, vai trazer à nossa memória sempre que somos justificados de todos os nossos pecados. Isso é incrível, Romanos 8:1 diz, porque estamos em Cristo Jesus, não há mais condenação para nós. Não podemos mais ser condenados, porque Cristo levou na cruz os nossos pecados. E ele levou todos os pecados, sejam os passados, os pecados presentes e os pecados futuros. Ele já levou todos. Então o pecado não tem mais domínio e não tem mais poder para nos condenar, para nos culpar. Porque o escrito de dívida foi encravado na cruz do Calvário e nós recebemos a redenção, a justificação por meio de Cristo Jesus. O quarto ponto aí é que nós recebemos uma nova vida, já falamos sobre isso. E nós precisamos considerar essa nova vida. Como eu já disse, essa vida vem de Jesus Cristo, é uma vida espiritual, não mais natural, carnal. E nós precisamos, pela fé, tomarmos posse dessa vida que é santa, que é justa, que é reta, que é perfeita aos olhos de Deus, completamente aceitável a Deus. Nós, porque estamos em Cristo, somos completamente aceitáveis a Deus. Isso é incrível, né? Nós podemos nos relacionar com Deus com liberdade, com confiança. O outro tópico aí, o quinto tópico é a nossa contribuição em assumir essa verdade. Qual que é? É considerá-la como verdade e crer e tomar posse pela fé. É não rejeitar, não negligenciar toda essa verdade a respeito da nossa nova vida. E o sexto tópico e último aí que nós vamos falar sobre esse texto que nós lemos é: o pecado não nos dominará. Olha o que está escrito lá, né? Não nos dominará porque nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Essa verdade, nós precisamos nos aprofundar nela e compreendermos. Isso é incrível. Antes de Cristo Jesus, Deus deu a lei de Moisés a Israel, ao povo de Israel. E eles tentavam obedecer e nunca conseguiam. Por quê? Porque a natureza deles não tinha sido transformada. Por mais que eles quisessem obedecer a Deus, por mais que eles desejassem, eles não tinham uma natureza compatível com a lei de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala sobre aquela guerra no capítulo 7, e ele não está falando ali, muitos dizem que ele está falando sobre ele, é a guerra que ele vive e ponto. Mas quando nós lemos o capítulo 7 inteiro, nós podemos perceber que ele está falando assim: quando eu estava debaixo da lei, eu entendia conforme a lei, e eu não conseguia, a minha mente tentava obedecer a Deus, mas o bem que eu queria fazer eu não fazia, o mal que eu não queria fazer eu já tinha feito. Quando eu via, eu já tinha feito. Aí quando vai completando ali o capítulo 7, iniciando o 8, ele fala: mas graças a Deus por Cristo Jesus.
E ali no 8 ele fala, em Cristo Jesus não há mais condenação. No versículo 2 ele diz, por meio de Cristo eu fui liberto da lei do pecado e da morte. Isso é incrível. Amados, nós não estamos debaixo da lei de Moisés, nós estamos debaixo da graça. E isso muda por quê? Porque na graça, nesse tempo de dispensação da graça, nós recebemos uma nova vida, uma nova natureza. E aí, porque Cristo habita em nós, nós podemos obedecê-lo, nós podemos viver de fato uma vida santa, justa, reta. Por quê? Porque temos o que é necessário para isso, uma nova natureza e o Espírito Santo habitando em nós. Veja o que está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 56 e 57. Está escrito assim, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que incrível isso. O aguilhão da morte é o pecado. E qual que é a força do pecado? É a lei. Mas a lei não é santa, justa, boa, perfeita. Como que ela é a força do pecado? Porque a lei foi dada para o homem perceber que por ele mesmo, pela sua natureza caída, ele não conseguiria obedecer a Deus. Ele precisava de um Salvador, precisava de um Redentor, precisava nascer de novo. Esse é o objetivo da lei. Por isso que a finalidade da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo, porque era necessário nós entendermos que obedecendo a lei por meio da velha natureza era impossível. Daí talvez você diga, então agora que eu nasci de novo eu vou voltar e vou obedecer a lei. Quando nós entendemos que nós nascemos de novo, a nossa vida ela fica até mais apertada do que o que a lei dizia. Por exemplo, a lei diz não matarás. Aí Jesus vem e diz assim, aquele que odeia seu irmão já se tornou um assassino. Então, a vida com Cristo, ela ainda é mais estreita do que a lei de Moisés. É um caminho mais estreito ainda. E como que nós somos capacitados para obedecer se é um caminho tão estreito assim? Porque não é pela nossa própria força, é por meio da vida de Cristo, a vida que Ele nos deu. Ele nos deu uma nova vida, uma nova natureza e Ele mesmo veio habitar em nós. A vida dele é a vida que nós temos, nós podemos viver por meio dessa vida. Então, todas essas verdades nós precisamos considerar a respeito desse inimigo aí que é a carne. Ele pode se tornar um inimigo feroz se nós não entendermos a respeito da nossa nova vida. E aí continuamos a viver como se nós não tivéssemos nascido de novo. Então, como que nós podemos vencer esse inimigo aí? Esse inimigo que pode ser feroz, mas que pode não ser nem um pouco feroz. Uma das maneiras que nós vencemos esse inimigo é saindo da ignorância. E aqui quando eu falo ignorância, não me leve a mal, não estou usando um termo pejorativo, não. Ignorância no sentido de não conhecermos as verdades a respeito da nossa nova vida, da nossa nova natureza. Não somos mais carnais, não somos mais terrenos, somos espirituais. Nós nascemos de novo, nós temos uma nova vida e nós podemos viver essa nova vida. Então, nós precisamos considerar essa verdade, precisamos tê-la como verdade em nosso coração, crer nessa verdade. Eu quero ler um segundo texto com você, que está lá em Romanos, no capítulo 8, os versículos 5 ao 17. É um texto grande aí, mas acompanha comigo que ele é bem importante para nós crescermos nesse entendimento da nossa nova vida e desfrutarmos os benefícios dessa nova vida. Leia comigo. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês
não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos de seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Que incrível isso, não? Então a carne é a natureza do velho homem, como nós já vimos, e essa carne ela foi crucificada com Cristo. E juntamente com ele, como nós vimos, quando Cristo ressurgiu, ressuscitou, renasceu uma nova vida, surgiu uma nova vida para nós. E à medida que nós cremos, nós assumimos e tomamos posse dessa nova vida. Nós precisamos entender que a nossa vida, enquanto estamos aqui na terra, é uma vida pela fé. Está escrito que o justo viverá pela fé. Então a nossa caminhada é crendo nessas verdades, tomando posse dessas verdades pela fé, ainda que muitas vezes os nossos olhos naturais não vejam, mas nós precisamos tomar posse dessas verdades pela fé. Então, um dos maiores problemas aí, que é a carne, é resolvida facilmente. Jesus já resolveu esse problema na cruz no Calvário, nos dando uma nova vida. Então, nós vencemos esse inimigo carne como? Tomando posse da nossa nova vida. Por isso que eu falei que uma das maneiras de vencer é saindo da ignorância, tendo conhecimento a respeito da nossa nova vida. Estude a palavra de Deus. Se você ler a carta de Paulo aos Efésios, você perceberá quão profunda e quão poderosa é aquela carta, e ela fala exatamente sobre quem nós somos, sobre a nossa nova vida em Cristo Jesus. Principalmente os 3 primeiros capítulos. Se você sublinhar, circular lá na sua Bíblia, ver quantas vezes aparece nele, por meio dele, em Cristo, você verá mais de 20 vezes quantos benefícios nós temos por estarmos em Cristo Jesus. Outra maneira de nós vencermos esse inimigo é vencendo a incredulidade. Muitas vezes nós lemos, ouvimos verdades como essa que nós estamos explanando aqui e nós não cremos. Por quê? Porque o que nós estamos vendo, o que os nossos olhos naturais veem, não é o que a palavra está dizendo. Aí, não, eu vou crer no que eu estou vendo e não no que a palavra está dizendo. Então nós precisamos sair da ignorância e sair da incredulidade, que é assumindo essa vida pela fé. E uma terceira maneira é rejeitando abertamente a palavra de Deus e dizendo, não é assim, eu vou crer do jeito que eu quero crer e pronto, acabou. Aí fica meio difícil, né? Aí é de própria vontade que nós começamos a viver aí pela carne, daí vai ficar bem complicado, como nós lemos ali nesse último texto, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Amanhã, quando nós falarmos sobre o inimigo mundo, nós detalharemos mais sobre a mentalidade, sobre essas questões da mente. Hoje nós vamos falar mais sobre isso que nós já estamos falando aqui. Eu quero falar sobre um aspecto interessante, que às vezes nós pecamos, erramos ainda, e é com relação ao nosso corpo. É interessante, sabe por quê? Porque o nosso corpo, ele hospedou a vida da velha natureza. E o mesmo corpo não mudou. O mesmo corpo habita agora, hospeda a vida da nova natureza. Então, todos os hábitos
tudo aquilo que se tornou muitas vezes um vício do corpo lá na velha natureza, agora precisa ser realinhado aí, reestruturado. Nós precisamos submeter o nosso corpo ao governo de Cristo, ao governo do Espírito. Afinal, nós estamos vivendo pelo Espírito. Interessante que nós lemos aqui no capítulo 8, esse último texto que nós lemos, e ali no versículo 11 ele fala, né? O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos dará vida até mesmo ao seu corpo mortal. Ou seja, pelo Espírito, pela vida espiritual, pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, somos um com Cristo, nós podemos submeter o nosso corpo, como disse o apóstolo Paulo, à escravidão. A escravidão da vida espiritual. Nós podemos vencer isso. Quantos hábitos, quantos vícios, né, tínhamos quando éramos velha natureza? Vícios, podemos dar exemplos aí, né? Com álcool, drogas, vícios na área sexual. Quantas práticas que não condizem com a nova natureza que o corpo praticava e acabou se acostumando com isso. E agora nós precisamos submetê-lo à verdade de Deus. E como que nós fazemos isso? É pelo Espírito. É através de uma intensa comunhão com a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é viva, poderosa, eficaz. E por meio da oração. Então, à medida que nós mergulhamos no estudo da palavra, à medida que nós crescemos no conhecimento da palavra de Deus, dessa vida que nós recebemos por meio de Cristo Jesus, a carne ela vai ficando cada vez mais para trás. Mas isso é algo que nós precisamos fazer todos os dias. Não é, eu fiz uma semana, estudei um monte da palavra de Deus, orei um monte, pronto, estou pronto para a semana que vem. Não, é todo dia. É algo que nós fazemos diariamente. Diariamente eu preciso mergulhar na palavra de Deus, orar, assumir pela fé a vida que eu recebi por meio de Cristo Jesus, considerar o novo nascimento, considerar que eu sou morta para o pecado e viva para Deus todos os dias. A nossa vida, ela é processual, é uma trajetória. Eu gosto muito de um versículo que está lá em Provérbios 4:18, que diz assim: a caminhada do justo, nós somos os justos, é como o sol da alvorada, que vai brilhando cada dia mais, até ser dia perfeito. Nós sabemos que o dia perfeito é quando nós formos arrebatados e nos encontrarmos com o Senhor nos ares e recebermos o nosso corpo redimido, glorificado, transformado, e aí nada mais terá domínio sobre nós, nada mais terá influência sobre nós. Então, amados, nós vencemos a carne conhecendo a nossa nova vida, a nossa nova natureza. Saia da ignorância, entre no conhecimento e considere todas as verdades a respeito da nossa nova natureza, nova vida. Saia da incredulidade e creia. Talvez você esteja vivendo aí um processo, um momento que você tem olhado para você e você tem pecado muito, você tem dito, mas eu nasci de novo, ok, creio em Cristo, mas sou escravo aí de algumas práticas, de alguns hábitos. Creia na verdade da palavra. Ao invés de você olhar para você e dizer, eu sou um miserável mesmo, sou pecador, não tem jeito para mim. Tem sim. O jeito já foi dado por Cristo Jesus lá na cruz. Comece a falar, a declarar as verdades da palavra. Comece a declarar, eu sou a justiça de Deus. Eu sou uma nova criação. Eu recebi uma nova vida. Não é positivismo, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é poderosa, ela atua em nós, nos transformando dia após dia. Dia após dia. Então eu espero que você realmente tenha compreendido e assuma pela fé a sua vida, e a carne não vai mais ser um inimigo feroz, um inimigo voraz, não. Você vai perceber que pelo Espírito você já venceu. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço, até amanhã. Amanhã nós falaremos sobre o inimigo mundo. Um abraço.